Turma, eu acho que esse é um dos vídeos mais esperados do ano para os usuários Bubble que passaram por semanas conturbadas recentemente. Agora que já tá tudo mais esclarecido, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu com as mudanças por parte do Bubble, em que pé estamos hoje e tudo que você precisa saber para decidir o que fazer daqui para frente. Mas para isso eu vou contar uma pequena historinha, fica comigo que você vai entender o porquê é importante saber isso. O Bubble nasceu em 2012, galera, e assim como a maioria das startups, eles não faziam a mínima ideia de como precificar o uso do aplicativo deles. Então eles criaram algo muito simples. Cobraram uma mensalidade dos usuários, criaram um servidor compartilhado lá dentro da Amazon, né, dos servidores da Amazon, e eles jogavam esses aplicativos dos usuários dentro desse servidor compartilhado em troca de uma mensalidade que eles pagavam. Simples assim. Então, quando você assinava o Bubble, você ganhava um aplicativo dentro de um pedacinho de um servidor compartilhado que o Bubble tinha lá na Amazon. E aí, assim, isso aqui era o Velho Oeste, né? Não tinha lei. Dependendo da hora que você olhasse, poderia estar assim, por exemplo. Por quê? Porque naquele momento o aplicativo 1 tá com muito mais usuários, o aplicativo 5 tá com muito menos usuários. Aí você vai e bate o olho de madrugada que não tem ninguém usando nenhum. Então todos os aplicativos quase nada sendo usados. Então, o que reflete no tamanho que ele ocupa, a quantidade de recursos que ele está usando naquele momento, são as ações que aquele aplicativo está executando naquele determinado momento. Então, quantas pessoas estão acessando esse aplicativo agora, nesse momento? Quantas manipulações de banco de dados estão ocorrendo? Ou seja, quantas coisas estão sendo criadas, deletadas, modificadas no banco de dados nesse momento? Quantos arquivos estão sendo feito upload ou download? Quantas chamadas API estão sendo feitas nesse momento? É isso que reflete o tamanho que esse aplicativo vai ocupar dentro do servidor. E aí surgiu o primeiro problema. Vamos dizer que o aplicativo 1, em um determinado momento, recebeu uma enxurrada de 10, 50 mil usuários. Ele ocupa tanto espaço naquele servidor que ele chega a comprometer o funcionamento dos aplicativos 2, 3, 4, 5, 6. Então o aplicativo 1 dominou. Esses aqui mal vão rodar ou vão funcionar de forma extremamente lenta, porque o 1 está consumindo quase todos os recursos do servidor. Para resolver isso, lá em 2017, o Bubble criou o conceito de capacidade de servidor, ou Server Capacity, que era a métrica que se usava para cobrar os usuários até mês passado. Até esse mês ainda está em vigor, né? A capacidade de servidor é o seguinte, são barreiras máximas que o Bubble criou para que nenhum aplicativo jamais interferisse no funcionamento de outro. Então vamos dizer, pega o aplicativo 1 aqui, recebeu aquela enxurrada de usuários, começou a crescer, estourou 100% da capacidade de servidor, o que vai acontecer? Ele vai parar de funcionar ou ficar muito lento, até ele começar a consumir menos recursos, ele vai murchando, e aí ele volta a funcionar normalmente. Isso aqui se chamava outage, ou, vamos dizer, quando meio que sai do ar por alguns segundos ou minutos o teu aplicativo, para ele consumir menos recursos. Era assim que funcionava o modelo de capacidade de servidor do Bubble. Então você se lembra daquele conceito de unidades de servidor que a gente tinha lá no Bubble? Imagina como se esse aqui fosse um servidor do Bubble. Cada caixinha dessa aqui, ó, é uma unidade de servidor, tá? Então entrou lá, por exemplo, um monte de aplicativo no plano gratuito, o Bubble toca um monte de aplicativo gratuito desse dentro de uma unidade de servidor. Entrou um plano personal, o plano personal tem uma unidade de servidor reservada. O plano professional, que era um intermediário, tem 3 unidades de servidor reservadas. O plano production, que era o mais caro, ele tinha 10 unidades de servidor reservadas. Você podia aumentar para até 30 unidades de servidor o plano production. Aí você teria 30 unidades reservadas. E não necessariamente você está usando essas 30. Você está usando menos. Mas você está comprando o direito de usar até 30, entendeu? Independente do quanto você efetivamente está utilizando, você paga a mesma coisa. Você paga pelo tamanho da sua caixinha. Ou tinha também o plano dedicado, que era um plano personalizado que você falava com uma equipe comercial do Bubble para adquirir. Eles montavam um preço sob medida para você, em que aí eles instalavam um servidor para você lá na Amazon com as especificações que você precisava. Aí você não precisa compartilhar servidor com ninguém. Você tem o seu servidor próprio funcionando com as especificações que você quiser. E aí surgiu um novo problema, que empreendedor nunca para de ter problema, né, galera? Você só reza para que os novos problemas sejam melhores do que os problemas passados, né? Na verdade, foi mais de um problema. O primeiro deles era um problema para nós, usuários Bubble, que eram os limites de capacidade. Esses outages, que é quando o aplicativo sai do ar, significam o quê? Imagina que você tem o seu aplicativo, cara, tá lá crescendo, 10 usuários, 50,
100 usuários, 500 usuários, 1.000 usuários, 2.000, massa, tá indo de vento em popa. Aí de repente você sai no maior jornal de startups do Brasil. Aí você recebe uma enxurrada de 100 mil usuários, pum, em um dia. Lindo! Viralizei, bombei, minha hora chegou. Na prática, não era isso que acontecia. Porque, na prática, quando os usuários fossem acessar, então, entrou os primeiros 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, show. Chegou ali, bateu num teto e os usuários iam começar a ver uma página de erro. O teu aplicativo saiu do ar. Por quê? Porque você alcançou 100% da tua capacidade de servidor contratada. Claro que se você soubesse com antecedência, você podia ter comprado um plano maior do Bubble, já poderia ter se antecipado, mas nem sempre a gente sabe, né, galera? E aí você perdeu uma oportunidade de ouro para captar muitos e muitos novos clientes. E aí o segundo problema que apareceu já era um problema não nosso, mas um problema do Bubble. Eles começaram a crescer muito. Renato, como que crescer pode ser um problema? Olha só, é de se imaginar que um servidor do Bubble, como a gente mostrou anterior ali, né? Você imagina que seria mais ou menos alguma coisa assim, né? Uns 20 e poucos planos personal aqui pagando $30, uns 12 planos professional aqui pagando $100, uns planos production aqui pagando 400, esses azul aqui pagando 1.000 e poucos dólares, e uns planinho gratuito aqui no canto, show. Bom, um servidor desse aqui, ó, daria, por exemplo, uns $5.000 de receita para o Bubble. Galera, os números aqui são totalmente fictícios, tá? É só para exemplificar. Então, isso aqui daria lá uns 5.000 e poucos dólares, entre aspas, para o Bubble. E aí eles pagam lá 2.000 para a Amazon e, cara, ganham na diferença. Show. Mas na prática, o que acontece é mais parecido com isso. Então, você tem lá um servidor do Bubble, tem lá uns 5 planos personal, uns 3 professional, um production com 10 unidades, um production com 30 unidades e uns 300 e cacetada gratuitos aqui. Ideia. O Bubble demorou 10 anos para alcançar o primeiro 1 milhão de usuários. E em um ano, eles foram de 1 para 2 milhões, no último ano agora. Percebem o quanto o Bubble está crescendo loucamente? E está crescendo o quê? Com muita gente entrando de graça, vindo testar o Bubble, conhecer, aprender, mas consumindo recursos. Não tem saída, o Bubble paga por esses recursos, né? Então, novamente, um número fictício, mas um servidor desse geraria de receita para o Bubble não 5.000 e poucos dólares, geraria $2.000, percebe? E assim, isso aqui não são informações oficiais que você vai encontrar num artigo de blog do Bubble, mas conversando com o pessoal no fórum, conversando com a diretoria do Bubble, eles abrem um pouco mais sobre esses problemas que eles encaram hoje, né? E o terceiro problema são interesses desalinhados, ou seja, os interesses do Bubble neste momento estão sendo diferentes dos interesses dos usuários. Por quê? Porque o que nós usuários queremos é um Bubble performando e desempenhando cada vez melhor e mais rápido. Para o Bubble, isso é um problema, porque quanto melhor a performance dos aplicativos, menor a receita deles. Quer ver isso na prática? Então imagina esse servidor que a gente falou aqui. Aí o Bubble vai lá e passa um ano promovendo mudanças e melhorias de performance enormes. E a gente sabe que isso acontece. Eu uso o Bubble há quase uma década. Cara, o Bubble de 2 anos atrás já era muito pior do que o Bubble hoje. O Bubble hoje é muito mais rápido e performa muito melhor do que há 2, 3 anos atrás. Então imagina que o Bubble no próximo ano faz uma série de melhorias e aí esse cara aqui, ó, que é o que mais paga dentro desse servidor, percebe que os recursos dele caem. Com muito menos recursos agora, ele consegue fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Por quê? Porque o Bubble melhorou. O que ele vai fazer? Qual que é o próximo passo dele? Fazer um downgrade para o plano 10 unidades. Então agora, a receita que era de $2.000 caiu para $1.400. Ah, mas de repente entra um outro plano pago aqui que vai recuperar. Ou não, ou entra mais uma cacetada de novos planos gratuitos, né? Que é o mais provável pelo crescimento do Bubble. Então você percebe como, na prática, investir em performance é um problema para o Bubble hoje. E assim, né, galera, não há qualquer juízo de valor da minha parte. São fatos, números e dados. Essa é a realidade do que acontece nos bastidores do Bubble hoje. Então é de se esperar que, como em qualquer empresa normal, quanto mais usuários você tenha, maior é a tua receita, correto? Que as duas linhas andem juntas. Na prática, isso não acontece. Porque os custos do Bubble sobem juntos. Só que esses custos absorvem a receita. De forma que o Bubble já percebeu que lá na frente eles vão ter um problema. Porque a receita não está subindo na mesma medida que os custos estão subindo. Por quê? Porque os custos do Bubble são numa métrica. Eles pagam a Amazon lá por número de coisas acontecendo dentro dos aplicativos. Só que eles recebem da gente não pelo número de coisas que acontecem. Eles recebem pelo tamanho da caixinha, que é a capacidade de servidor. As métricas não se batem. Por isso, no começo de abril de 2023,
o Bubble anunciou a nova métrica, as unidades de carregamento, ou as famigeradas Workload Units, que ficaram famosas. Qual a ideia das Workload Units? Que eu vou chamar de WU, para facilitar a nossa vida, tá, galera? Pensa que assim, cada coisa que acontece no teu aplicativo é um WU. Então, alguém carregou uma página, é um WU. E, galera, novamente, todos os números aqui são totalmente fictícios. Eu vou trazer os números reais lá no final desse vídeo. Por enquanto é só para exemplificar, ok? Fez uma chamada API, um WU. Criou um negócio no banco de dados, um WU. Fez um upload de arquivo, um WU. E cada WU custa, por exemplo, 1 centavo. Essa é a nova métrica do Bubble. Claro que tem muito mais coisas que eles avaliam, não tudo é um WU, cada um tem um custo, mas enfim, é mais ou menos nessa pegada aqui. Então, eles nos cobram agora pelo número de coisas que acontece dentro do nosso aplicativo. O objetivo do Bubble com essa mudança é que esse cenário que eles têm hoje se torne esse cenário. De forma que, se o número de usuários cresce, o custo também possa crescer e a receita também possa crescer. E aqui, pessoal, não há qualquer juízo de valor da minha parte sobre se o Bubble está fazendo certo ou se o Bubble está fazendo errado. A gente não tem nem as informações necessárias da gestão deles para conseguir fazer esse tipo de avaliação. O que eu estou te trazendo são dados, fatos e números para você entender o porquê o Bubble tomou a decisão que tomou. Então, na prática, o que acontece? Esse é o modelo que a gente tinha de capacidade aqui, não? Então, hoje, com as Workload Units na nova métrica, não existe mais essa caixinha. Esquece esses limites. Porque vamos combinar que todo mundo aqui pagava pelo tamanho da caixinha. Então, todos esses 6 aplicativos aqui pagavam o quê? Vamos dizer, exemplo, R$100 por aplicativo aqui, por exemplo. Porque eles pagam pelo tamanho da caixinha. Só que esse cara tem um aplicativo que faz 10 mil eventos por mês. Esse cara faz 20 mil eventos por mês. Ambos pagam a mesma coisa. Percebe? O objetivo do Bubble foi tirar esses limites e fazer com que, simplesmente, cada um pagasse pelo tanto de coisas que ele faz. Então, se esse aplicativo 4 faz 10 mil eventos por mês, vai pagar 100 pila. Se o número 1 faz 20 mil eventos, vai pagar 200 pilas. O número 3, 14 mil eventos, R$140. E assim vai, galera. Então, de acordo com quanto você usa de recursos, você paga. Esse é o preço baseado no uso. Até aqui tudo claro? Agora o bicho pega. Antes de anunciar esses novos preços, o Bubble convidou eu e mais uns 20 e poucos ali, pessoas que são autoridade no Bubble, que tem audiência e tudo, para perguntarem para a gente sobre qual a melhor forma de comunicar essas mudanças para o público. Então eles apresentaram para a gente esse modelo e eles perguntaram não se deveriam prosseguir ou não. Essa decisão já estava tomada. Eles perguntaram para a gente sobre qual a gente acharia que era a melhor forma de comunicar isso ao público. E aí a primeira pergunta que nós fizemos para a diretoria do Bubble foi, cara, depende. Como isso vai afetar os usuários que já estão no Bubble? Como isso vai afetar os meus alunos? O que eles podem esperar em relação à mudança de preço no aplicativo deles que já estão rodando, que muitas vezes eles já se comprometeram com clientes, que eles já precificaram? Eles falaram, 60% dos usuários atuais do Bubble não vão sofrer alteração de preço, porque a gente fez as contas e eles vão continuar pagando a mesma coisa que hoje. 20% dos usuários vão ver uma leve alteração de preço, mas que depois que eles aprenderem a fazer otimizações no aplicativo, vão voltar a pagar a mesma coisa que pagam hoje. Até o final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essas otimizações. E 20% dos usuários, que são aqueles que têm aplicativos maiores, que usam muito, que tem muitas coisas acontecendo, vão sofrer um aumento de até 2 vezes no preço, sendo que 5% vão sofrer um aumento mais drástico, de até 3 vezes no preço. Ou seja, aquele cara que paga $100 vai passar a pagar até 300. Que paga $500 lá no plano Production, pode ser que aumente até 1.500. Já estava decidido. Fiz um vídeo exatamente repassando essas previsões aqui do Bubble, para saber como que isso afetaria os aplicativos, e já deixei esse vídeo pronto, para lançar junto com o anúncio oficial do Bubble, porque eu sei as dúvidas que iriam surgir, né? E aí chegou dia 6 de abril, o dia do lançamento da novidade. Logo de manhã, soltaram no fórum, já peguei e soltei o vídeo também. E o fórum pegou fogo. A galera entrou em pânico total. Porque todo mundo leu o post, entendeu toda a mudança de modelo de precificação, viram aquelas previsões, e aí na hora que eles foram bater o olho nos aplicativos deles, aquelas previsões estavam muito furadas, galera.
muito furadas. Inclusive, quando eu vi esse erro de previsão, cheguei a tirar o vídeo que eu tinha colocado do ar no final do dia. Mas mais de 5 mil pessoas já tinham assistido, o estrago já estava feito. A minha percepção pessoal, além dos relatos do fórum, além dos relatos lá do meu vídeo, que também pegou fogo, galera caiu de pau, a minha percepção pessoal é que parece que uns 80% dos usuários sofreram um aumento de uns 5 a 10 vezes no preço. Ou seja, quem pagava $30 passou a pagar de 150 a $300. Passou não. Passaria a pagar, porque isso aqui não foi para frente, daqui a pouco eu vou falar mais. Uns 20% dos usuários sofreriam aumentos de 10 a 30 vezes. O aplicativo da comunidade Sem Codar, por exemplo, passaria de $100 para quase $2.000. Então, aumentos completamente fora daquela previsão que havia sido passada pelo Bubble. E aí foram dias tensos. Porque o fórum inflamado, todo mundo enlouquecido, nem sabendo o que poderia fazer, porque os aumentos de preços eram completamente fora da casinha. E aí nisso, eu mesmo peguei vários aplicativos de alunos meus, os meus próprios aplicativos, botei numa planilha, fiz um monte de análise, passei pro Bubble. Galera, se não tiver uma redução de 90% nesses custos das workload units aqui, o Bubble se tornou inviável. E aí no dia 12 de abril de 2023... o Bubble anunciou que revisou as métricas e conseguiram fazer uma redução que iria impactar de 30% a 90% nos novos preços. Vou até mostrar para vocês como ficou aqui. Esse, galera, é o aplicativo da comunidade Sem Codar. Então, olha só, a gente vinha numa média aqui ó, de 500 a 900, uma média aqui de mais ou menos uns 750 mil workload units por dia, tá? 750 mil por dia. Perceba que no dia 13 já rolou, foi quando começou a acontecer a redução, e agora nos dias 14 e 15 já são as novas métricas reduzidas. Então agora pulou de 750 mil mais ou menos para uma média de uns 37 mil. 37 em cima de 750, galera. Estamos falando de 95% de redução. Porque realmente, né? Se eu pegasse aqui, ó, 750 mil por dia, multiplicasse por 30, seriam 22 milhões de workload units por mês. Isso me custaria 22 milhões por mês, me custaria $1.500. Agora com 37 mil, mais ou menos, por dia, vezes 30, cai para 1.100.000. Reduz para $140, galera. Eu pagava $119 por mês. Então o preço está muito parecido com o que era antes. No aplicativo do Bubble Essential Kit, mesma coisa. Uma média aqui de mais ou menos uns 600 mil workload units por dia, que representaria 600 mil, que daria mais ou menos uns 18 milhões no mês. Esses 18 milhões me custariam $1.300. Reduziu, no entanto, para 26 mil por dia. 26 mil por dia, vezes 30, 780 mil no mês. Reduziu para $115 por mês, que é menos do que eu pago hoje. Então, nesse sentido, houveram as reduções. Eu observei essas reduções também nos aplicativos de alunos nossos. Pelo que o pessoal está trazendo de prints desses últimos dias agora, a grande maioria sofreu uma redução de 80% a 90% em relação à proposta de preços que havia sido apresentada anteriormente. Então, me parece que agora está todo mundo voltando a patamares muito próximos do que já pagavam anteriormente. Então, o que eu tenho visto agora é uma grande maioria de aplicativos sem aumento de preço, muito próximo do que já pagavam, e os que sofreram um aumento de preço, que são os mais impactados, sofrendo um aumento de preço de mais ou menos umas 2 a até 3 vezes. O que eu mais vi até o momento, ainda é meio cedo para falar, eu sei, esse reajuste foi apenas alguns dias atrás, mas o que eu mais vi até agora foi um aumento de 2,5 vezes, de um aluno nosso que já pagava perto de $500, que era ali no plano Production, e o plano dele foi para mais ou menos uns $1.200, $1.300 ali. Então foi o que eu mais vi impactado. Óbvio, galera, que um aumento de preço de 100%, de 2,5 vezes, é pesado para muita gente, mesmo sendo os aplicativos mais validados, com muitos usuários, né? Aí é importante você ter em mente que a partir de agora você precisa conhecer
o conceito de otimizações no Bubble, tá? Então, para quem sabe sobre como funciona otimização, ou seja, como você consegue fazer as mesmas coisas que você faz hoje, só que com menor consumo de recursos, você pode vir aqui na aba Logs do teu aplicativo, por exemplo, e perceber, olha, por exemplo, aqui no Bubble Essential Kit, se eu conseguir pegar essa ação aqui, ó, que consome 86% dos meus recursos de agendamentos, cara, isso aqui vai representar perto de 86% de 37%, uns 30% de redução no consumo de recursos, se eu conseguir fazer aquela outra ação de uma forma diferente e mais inteligente. Então, antes a gente não otimizava muito os nossos aplicativos Bubble. Por quê? Porque a gente continuava pagando pela caixinha, pela capacidade. Então, se teu aplicativo consumisse metade dos recursos, não mudava muito na tua vida. A gente investia tempo em outras coisas, né? Agora, para cada otimização que você fizer, você vai sentir desconto de preço na veia. Então, se você otimizar em 40%, reduzir em 40% o consumo de recursos do teu aplicativo, você reduz em 40% o preço que você paga no Bubble. Então, se eu pegar lá o meu 1.100.000, por exemplo, o WU que eu estou usando por mês na comunidade Sem Codar, e tirar 40% disso, vai para 660 mil. Ou seja, de $140 que a gente tinha visto, eu vou para $97, galera. Que já é bem menos do que eu pago hoje, entendeu? Então percebe como a otimização se tornou algo primordial em Bubble. Se você estiver na comunidade Sem Codar, assista o módulo de performance e escala. Não existe nenhum curso no mundo que se compare ao nível de qualidade e de profundidade que a gente entra aqui em conceitos de otimização de aplicativos. A gente explica tudo, todos os funcionamentos internos do Bubble para você conseguir fazer as coisas de forma muito mais inteligente, usando muito menos recursos. Isso aqui se tornou, galera, essencial. Se você já tem um aplicativo rodando e você nunca assistiu ou aplicou o que está nesse módulo de performance e escala, eu ponho a minha mão no fogo. É impossível você não conseguir otimizar no mínimo uns 40% a 50% do teu consumo de recursos do aplicativo. Então assista e implemente o que a gente ensina aqui. Então eu sempre digo, existem dois tipos de desenvolvedores Bubble. O que já assistiu esse módulo de performance e o que não assistiu ainda. O que já assistiu tem uma compreensão muito mais aprofundada de como funcionam os aplicativos Bubble. Agora, galera, que erro de cálculo foi esse do Bubble? O que será que aconteceu? Será que eles só tentaram jogar uma métrica para tipo assim, cara, vamos ver se cola. Vamos ver se a gente consegue aumentar nossa receita em umas 10 vezes, vamos ver se cola. Será que foi isso? Eu não faço a mínima ideia. Eles também não falaram nada a respeito. Porque se eles conseguem hoje reduzir em 90% o que eles haviam cobrado sem comprometer a lucratividade da empresa, sim, tipo, continua lucrativo, é no mínimo estranho, né? Vamos combinar. E é o que a gente se pergunta, será que o Bubble não vai aumentar novamente os preços no futuro para tentar recuperar esses 90% de desconto? Não sei, não tenho bola de cristal, não sou a mãe de Iná. Já perguntei para eles e o que eles me responderam foi que não existe qualquer intenção ou previsão deles de fazerem um aumento de preço novamente, nem para tentar recuperar esses 90% de desconto, nada disso. Eles falam, não, essa foi a nossa alteração de preço e não tem nada que faça a gente pensar em um novo aumento no futuro. Beleza, foi o que eles disseram. Então vamos lá, galera. Na prática, o que mudou para você, desenvolvedor Bubble, a partir de agora? Então, primeiro ponto, Bubble está mais caro. Fato. Para você que está começando agora a estudar, você já tem, por exemplo, ali no plano gratuito, uma nova limitação que não tinha antes. Agora você tem ali X mil workload units por mês. É um limite até que relativamente alto. Eu acho que para a grande maioria das pessoas que estão aprendendo não vai bater. Mas ainda assim é um novo limite. E parece que talvez ainda seja meio cedo para falar, porque essa redução aconteceu muito recentemente. Pelo que eu estou vendo agora, parece que boa parte dos aplicativos voltou para um patamar onde quase não vai ter mudança de preço, sendo que muitos aplicativos vão sofrer aumentos, como eu mostrei para vocês, que foi ali na comunidade, que foi mais ou menos uns 20, 30% de aumento de preço, mais ou menos. Até umas duas vezes e meia, pode ser que até 3. O aplicativo que eu pessoalmente vi que mais aumentou em 2,5 vezes. Não vi nenhum que tenha aumentado mais que isso até o momento. Então ainda está meio cedo para falar como isso impactou, via de regra, todos os aplicativos. A gente não tem nenhuma métrica para isso. Mas me parece que, no geral, para a maioria dos aplicativos ficou mais caro o Bubble. Mais difícil de prever o preço que você vai gastar. Antes era mais fácil, porque você ia lançar
Você ia para o plano personal, que era mais barato lá, pagava $30, ia longe nele, passou lá de 100, 1000 usuários, aí você vai para o plano professional, que é $100, mais fácil de prever. Quando você tem, um plano barato, um plano intermediário, um plano caro, sabe? Agora você tem uma métrica variável. Depende do quanto você consumir no teu aplicativo. Então é mais difícil de você prever os preços com antecedência. Fato. Otimização agora interfere diretamente no preço. Então, pessoal, para mim, otimização não é um conhecimento opcional agora. Para mim, ele é um conhecimento obrigatório para todo desenvolvedor Bubble. Aplicativos específicos precisarão integrar com serviços externos para poder baratear a conta. Então, existem alguns modelos de aplicativos, pessoal, como, por exemplo, aqui eu trago alguns exemplos, chatbot, redes sociais. Por quê? Porque essas ferramentas são criação de coisas no banco de dados alucinadamente. Então imagina você lança uma ferramenta de chatbot de WhatsApp. Aí você tem 1000 clientes usando. Cada um dos 1000 clientes com 10 operadores. Cada um dos 10 operadores com 100 conversas por dia. Cada conversa com 100 mensagens. Cara, você vai criar 1 milhão de coisas no banco de dados por dia. Isso vai ficar caro se você tentar fazer 100% em Bubble. Então, nesses casos, muito conteúdo sendo gerado, muita manipulação de banco de dados, você dificilmente vai conseguir fazer isso 100% em Bubble e manter um custo baixo. Vai ficar caro no Bubble. Então, para esses modelos de aplicativos, você vai precisar integrar com serviços externos, como Zano, como Supabase, por exemplo. Zano a gente ensina na comunidade Sem Codar, se você for aluno. Outra mudança, a gente tem agora uma série de previsão de melhorias no Bubble. Isso aqui foi explicado pelo Emanuel, fundador do Bubble. Quando ele diz que a receita do Bubble agora vai crescer junto com os custos, isso dá ao Bubble muito mais previsibilidade financeira. E aí eles dizem que isso deixa eles muito mais confiantes para poderem investir, por exemplo, numa equipe 100% focada em publicação de aplicativos nativos, em recursos mobile. Eles conseguem colocar equipes focadas 100% em melhorias de performance. Conseguem colocar equipes para criar novos recursos que nós, usuários, pedimos muito, como geração nativa de PDFs, geração de relatórios melhores, esse tipo de coisa. E uma outra mudança é que agora existe o recurso do Auto-Scale. Auto-Scale é o quê? Se você exceder o que você comprou de Workload Units, você comprou um pacote, de Workload Units, se você exceder, nunca mais o seu aplicativo sai do ar. Você só paga o adicional. Então você recebeu uma enxurrada, 1 milhão de usuários visitando você em 1 hora. Vai pagar uma conta alta, mas seu aplicativo não sai do ar. Tá, Renato, e como eu calculo o meu preço? Galera, essa é a tabela que tá no site do Bubble, você pode consultar tudo. Basicamente é o seguinte, você escolhe um dos planos aqui em cima que te dão os recursos que você precisa, aí você vai lá na tela de precificação, você vai ver quais são esses recursos. Então, por exemplo, o plano Starter, ele cobre a maioria dos casos. Se você precisa ter 2 desenvolvedores trabalhando em paralelo no mesmo aplicativo, provavelmente você vai para o plano Growth. Se você quiser criar sub-aplicativo, você vai para o plano Teams, enfim, cada um tem as suas peculiaridades. Mas vamos dizer que a grande maioria, o plano Starter vai dar conta. No plano Starter, você tem 175 mil unidades, WU. E aí, o que passar disso, você vai pagar 30 centavos para cada 1000. Mas você pode comprar aqui embaixo, pacotes de Workload Units, pacotes de unidades. Então vamos mostrar isso na prática, galera. Vamos dizer que o seu aplicativo consuma, por exemplo, 200 mil Workload Units por mês, tá? 200 mil Workload Units por mês. Você está no plano Starter, então você já ganhou 175 mil do plano Starter. 200 mil menos 175, você está consumindo 25 mil a mais do que o teu plano permite. E aí o que você faz? Paga 30 centavos para cada 1000 desse. Então mais $7,5. $7,5 mais $32, $39. É assim que se compõe. Ah, Renato, e se eu estiver consumindo 1 milhão de Workload Units, por exemplo? Aí você pega aqui o plano Starter, vamos dizer que o plano Starter já seja o bastante para você, 175 mil. Aí será que você vai pegar e considerar a diferença? Não, aí fica muito caro. Sai mais barato você comprar um desses pacotes aqui, ó. Aí você pode comprar esse pacote de $99. Aí você faz a conta. Mas, pessoal, há uma ferramenta que o Bubble criou que simplifica bem essa conta. Essa aqui, ó, bubble.io/subscription planner. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então aqui você insere, ó. Se eu estiver consumindo 500 mil workload units, você escolhe se você quer pagar anual ou mensal.
Escolhe qual dos planos você quer, bota o Starter na dúvida e calcula aqui 500 mil workload units, ó, $73. Ah, mas e se subir para 1 milhão? $128. Então aqui ele calcula direitinho quais são os teus custos, ó. Qual o plano que você escolheu, qual o pacote de workload units e o adicional. Tá tudo calculado aqui direitinho. Sendo que quando você compra um pacote adicional, você vai ver que o valor que você paga no adicional, no excesso, vai ficando mais barato, né? Lá no começo você paga 30 centavos para cada 1000 WU, e aqui no final você está pagando 8 centavos para cada 1000 WU. Passou de 40 milhões, aplicativos gigantes, aí você fala com o departamento deles de comercial lá que eles vão montar um plano específico para você. Só que para fazer essa conta de WU, galera, primeira coisa, qual é o dia que você está vendo esse vídeo? Se passou do dia 15 de maio, aí você pode só vir aqui e pegar esse número que tá aqui, ó. Uso de workload nos últimos 30 dias. Beleza, aí você pega esse 18 milhões e 300 mil aqui. Show. Mas só se for depois de 15 de maio, galera. Se for antes de 15 de maio, você só pode considerar o que vem a partir do dia 14 de abril aqui, ó. Então vamos dizer, você tá em 10 de maio. Cara, pega a média dos teus últimos 10 dias, assim, ó, e vê mais ou menos a média deles. Só, eu tô com 37, 36, minha média aqui vai ser de 37, por exemplo. Aí você pega 37 mil, multiplica por 30 dias, 1 milhão e 100. Beleza, então cuidado. Se você estivesse vendo esse vídeo antes de 15 de maio, não use esse número. Esse número vai pegar o modelo anterior, que era 10 vezes mais caro. Aí vai te confundir totalmente na conta. Só use os números a partir de 14 de abril. Fechou? Tá, Renato, eu preciso migrar até quando? Galera, até 30 de abril de 2023, você pode escolher qualquer um desses planos que ainda estão em vigor, que eles chamam de plano Legacy. Plano Personal, Professional ou Production, tá? Qualquer um desses planos que você escolher, seja no anual ou no mensal, escolheu esse plano vai ficar travado no teu aplicativo até outubro de 2024, ou seja, por 18 meses. Se você escolher um plano Legacy até 30 de abril, você pode usar ele e continuar renovando ele até outubro de 2024. Aí em novembro de 2024, você vai ser obrigado a escolher um desses planos novos. Se você não escolher um plano Legacy até 30 de abril, ou seja, se você está no gratuito, aí você vai lá no dia 1º de maio em diante para escolher um plano, aí você não vai mais conseguir escolher um plano Legacy, tá? Aí você vai ser obrigado a escolher um desses planos novos. O Starter, o Growth, o Team, esses que eu falei agora há pouco. E aí aqui tem uma dica, pessoal. Se você escolher ainda no mês de abril um plano anual, então vamos dizer que agora em abril de 2024 você escolheu, por exemplo, o plano personal pagando anual. $25 aqui vai sair $300, né? Lá em abril de 2024, você vai conseguir renovar ele de novo. Então você vai conseguir ficar com ele até abril de 2025, galera. 2 anos. Essa é a dica de ouro aqui, ó, tá? Foi um aluno nosso que me ajudou a identificar isso aqui, então obrigado. Então, galera, se você quer ficar num plano Legacy, escolha até 30 de abril. Passou de 1º de maio, você não consegue mais escolher. E você não consegue nem trocar entre eles. Tipo assim, escolhi um personal, por exemplo. Lá em maio eu quero trocar por um professional, já não consegue. Então escolha o plano que for mais adequado para você agora em abril e fica nele. Aí quando você sentir mais confiança nesses planos novos, ver como é que ficou as métricas, como é que isso afetou, tá tranquilo, aí você migra para um plano novo. Mas se você não escolher um Legacy até final de abril, não consegue mais a partir de maio. E aí as dúvidas que vão surgir agora. Renato, tô começando agora. Vale a pena começar no Bubble? Renato, já estou estudando Bubble. Vale a pena continuar com todas essas mudanças? Renato, já tem aplicativo no Bubble. Continuo investindo no Bubble? Renato, sou agência, sou freelancer, continuo criando as coisas no Bubble? Ou busco outras ferramentas? Como fica, Renato, a comunidade sem codar com todas essas mudanças do Bubble? Bubble continua valendo a pena? Não continua? E tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo, para isso não ficar muito comprido. Então, te vejo lá.